Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre você e sobre a sua família, hoje e sempre. Hoje nós vamos unir a nossa fé nessa grande corrente de oração que tem se espalhado por todo o Brasil. Pessoas também fora do Brasil têm nos acompanhado e eu fico tão feliz por isso. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 133 que quando o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor, para buscar a sua presença, ali o Senhor ordena a bênção para sempre. E por mais que nós estejamos distantes fisicamente, nós estamos ligados no mesmo espírito, na mesma fé. E eu tenho certeza que milagres acontecerão hoje. Amém? Se você crê que Deus pode agir na sua casa, eu peço por favor que você escreva aqui embaixo nos comentários o seu primeiro nome e na frente, Deus está guardando a minha casa. Amém? Eu tenho certeza que no final desse vídeo, no final da oração, a sua vida e o seu coração nunca mais serão os mesmos. E se você é novo por aqui, eu quero te dar as boas-vindas, pedir que você se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação, tá ok? Irmãos, então nós vamos começar agora com uma palavra muito importante que foi escrita pelo rei Salomão e que se encontra no livro de Provérbios capítulo 18. Está escrito assim: do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha isso, irmãos. Hoje eu quero falar com vocês sobre um comportamento que muitos de nós já presenciamos, fomos vítimas ou até mesmo praticamos, que é falar do outro pelas costas. Infelizmente, isso é muito comum no nosso dia a dia, mas é muito importante entendermos que isso desagrada muito ao Senhor. Irmãos, as nossas palavras têm poder de construir ou de destruir, e a gente tem que usar elas com sabedoria. Mas o que eu mais percebo é que as pessoas preferem fazer o contrário. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que quase todo dia ficam se lamentando por saber que pessoas do trabalho, da faculdade e até mesmo dentro da igreja estão falando mal delas pelas costas. Essas pessoas, em vez de chegar, falar o que acham, o que pensam, elas ficam espalhando fofocas e boatos, causando muita dor e divisão. E depois, se você puder, leia na sua casa o livro de Tiago, capítulo 3, que fala totalmente sobre o perigo da língua. Irmãos, a língua pode matar, a língua pode acabar com uma carreira, pode acabar com um ministério. Devemos tomar muito cuidado com isso. E em Tiago, capítulo 4, a Bíblia nos aconselha a não falar mal pelas costas e não julgarmos uns aos outros, porque quem faz isso está assumindo o papel de juiz, e esse papel pertence somente a Deus. E as consequências dessa atitude podem ser muito ruins para a pessoa que está falando, que está fazendo a fofoca. Porque, como disse o apóstolo Paulo em Gálatas 6, tudo o que nós plantarmos, nós colheremos. E eu estava lendo aqui uma passagem da Bíblia que fala exatamente sobre isso. Algo que aconteceu com Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés. A Bíblia conta que certa vez eles criticaram muito Moisés pelas costas, porque só Moisés tinha o dom profético de conversar com Deus. E por isso ele tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. E o que é interessante é que Moisés não ouviu as críticas que os seus irmãos estavam fazendo contra ele, mas Deus ouviu. E a Bíblia diz que Deus ficou irado com aquilo. Eu quero ler para vocês o que está escrito em Números capítulo 12, o versículo 6 ao 8. Preste atenção. Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Olha isso, irmãos. Aqui nós vemos que Deus ficou tão irado com essa situação que ele deu um castigo para Miriam. Ela ficou leprosa. Ela teve que ficar isolada do povo, fora do acampamento, conforme o costume da época. Mas Arão, vendo tudo aquilo, arrependido do que tinham feito, suplicou para que Moisés fizesse algo por ela. Então Moisés clamou a Deus por Miriam e ela ficou curada. Que lição nós podemos aprender aqui, não é verdade? Moisés não sabia de nada e ele estava sendo criticado pelas costas enquanto cumpria o seu chamado. Mas o próprio Deus estava atento a tudo o que acontecia e saiu em defesa do seu servo. E infelizmente, irmãos, nós usamos a mesma língua para abençoar e para amaldiçoar. Nós criticamos, falamos mal pelas costas e não pesamos as consequências. Mas devemos saber que Deus vê tudo, Deus sabe de tudo e Ele ouve tudo. E não só isso, se levantarmos contra uma pessoa que está fazendo a obra do Senhor,
que está querendo dar o seu melhor para Deus, devemos saber que esta pessoa não irá parar, essa pessoa não será atingida, porque a Bíblia diz no livro de Isaías que toda arma forjada contra os filhos de Deus não prosperarão. E a Bíblia diz também que não vale maldição, não vale encantamento contra o povo de Israel, porque Deus já o abençoou. E nós, irmãos, somos o Israel de Deus, o Israel espiritual hoje. Amém? E eu senti no meu coração de tocar nesse assunto hoje porque eu sei que muitas pessoas, tudo que elas fazem não dá certo, a vida não prospera, parece que não tem frutos. E aí fica a pergunta: por que será que a gente não vê respostas para as nossas orações? Por que será que a gente não avança? Por que será que a gente não chega a lugar nenhum? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos sondar e nos convencer dos nossos pecados. Precisamos nos arrepender e usar a nossa boca para falar bem, para elogiar, para abençoar a vida das pessoas à nossa volta, principalmente aquelas que dedicam suas vidas a servirem ao Senhor. Amém? Eu não estou falando aqui que você não vai errar alguma vez, que você não vai contar uma fofoca. Eu já pequei com a minha língua também, mas eu me arrependi e em algumas vezes eu fui lá e pedi perdão. Irmãos, nós devemos tomar cuidado, porque a Bíblia diz que a língua mata. Nela tem o poder da vida e da morte, e aqueles que dela se utilizam comerão do seu fruto. Então, quando você critica alguém, quando você cria contendas entre os irmãos, você não imagina o mal que você está causando. Você não imagina que lá na frente, quando você menos perceber, você irá pagar pelo que você fez. Então tome muito cuidado a partir de hoje, porque o Senhor nos chama para ser luz do mundo e sal da terra. E para conseguirmos cumprir essa missão, nós precisamos abrir mão de toda vaidade, orgulho e também da maldade que está dentro de nós. Eu sei que nem sempre é fácil, principalmente quando nós sentimos que a outra pessoa nos prejudicou ou nos magoou de alguma maneira. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Então sempre que você estiver prestes a falar mal de alguém, ou estiver numa rodinha de amigos, de irmãos da igreja, na reunião em família, se coloque no lugar do outro e pense em como você se sentiria se alguém falasse de você pelas costas, tá bom? E outra coisa que eu aprendi depois de passar por situações como essas é que se você tem um problema contra alguém, converse diretamente com essa pessoa, sempre de maneira respeitosa e com amor. Deus vai se alegrar muito mais se você fizer isso do que falar o que pensa da pessoa para terceiros, que não tem nada a ver com a situação. E caso você esteja com seu coração machucado, seu coração ferido, você fica triste toda vez que lembra daquela pessoa, eu quero te dizer uma coisa: perdoe o mais rápido possível. Não guarde mágoa no seu coração. Saiba que o diabo adora pessoas que guardam mágoa, raiva. Essas pessoas são revoltadas, a vida delas não prospera, porque o próprio Jesus disse: se vocês não perdoarem, o Pai Celestial também não os perdoará. Irmãos, olha que tragédia, olha que situação terrível você não ser perdoado por Deus. Misericórdia, que Deus nos livre disso. Então a melhor coisa que você tem que fazer é perdoar, assim como Jesus te perdoa. Quando você erra, quando você se arrepende, Jesus está pronto para te perdoar, mas Ele exige que você também faça o mesmo com os outros, tá bom? Eu me lembro de muitas vezes em que eu tive que perdoar, e se eu estou aqui hoje falando para você de Deus, é porque um dia eu tive que liberar o perdão, é porque eu não guardei mágoa no coração. O diabo não teve vantagem sobre mim porque eu perdoei, eu liberei o perdão e abençoei aquela pessoa. O próprio Jesus disse: quando alguém falar mal de você, abençoe. E se alguém te perseguir, ore por essa pessoa. É assim que nós devemos agir, tá bom, irmãos? Nós estamos no tempo da graça, mas a lei que prevalece agora é o amor. E a Bíblia diz que o amor é o cumprimento da lei. Irmãos, nós devemos amar com o amor de Cristo. E nós só conseguimos fazer isso quando entendemos a grandiosidade do perdão e da misericórdia do Senhor para conosco. Então fica a dica aí para você: não guarde mágoa, porque na verdade o diabo quer destruir a sua vida. Ele quer destruir a vida de todos, e tudo começa com a falta de perdão, com a ofensa. A pessoa que se sente ofendida, ela muitas vezes sai da igreja, fica falando mal do pastor, dos irmãos, ela começa a criar contendas. E o apóstolo Paulo diz que muitos, por deixarem a amargura enraizar nos seus corações, agora eles contaminam os outros. Então tome muito cuidado, tá bom? E por fim, tente olhar para as coisas boas que a pessoa tem. Todo ser humano tem qualidades. Por mais que a gente erre, por mais que a gente fale, saiba que muitas vezes existe uma razão por trás. Talvez aquela pessoa não recebeu amor em casa, talvez aquela pessoa não aprendeu da Bíblia como você aprendeu.
Ela não tem o conhecimento que você tem, a maturidade, a experiência. Então tente olhar para as coisas boas. Como nós lemos aqui na Bíblia, Miriam e Arão poderiam ter se orgulhado de ter um irmão tão abençoado, um irmão que era íntimo de Deus. Eles poderiam demonstrar sua alegria por serem irmãos do profeta que salvou o povo da escravidão do Egito e agora estava conduzindo toda aquela gente à terra prometida. Se eles tivessem feito isso, Miriam não teria adoecido e eles seriam muito mais abençoados do que foram. E a prova de que Moisés era um homem bom, um homem de Deus, é que ele intercedeu por Miriam. Ele poderia ter acusado ela, ele poderia ter rido da situação, mas ele teve misericórdia, compaixão. E assim nós devemos agir também, tá bom? Eu sei que a nossa humanidade, o nosso pecado, ele nos faz errar muitas vezes, ele dificulta o nosso relacionamento com algumas pessoas. Mas se vivermos com o amor de Cristo dentro de nós, nós conseguimos viver em paz com elas. Nós conseguimos devolver o perdão e isso muitas vezes é o que vai fazer a pessoa ser liberta das garras de Satanás. A Bíblia diz que se você ganhar um irmão, o irmão que estava contra você, você o livra das mãos de Satanás. Então, irmãos, nós somos chamados a levar sempre o amor, a paz, o perdão e nunca a guerra, a destruição, a inveja, o ciúme. Então, sempre que você quiser falar mal de alguém, procure essa pessoa, fale para ela o que você está sentindo ou então fique de boca fechada. Eu me lembro uma vez que eu fui numa casa e tinha uma plaquinha lá que eu achei tão interessante. Estava escrito assim: proibido falar dos outros nessa casa. Irmãos, eu tenho certeza que aquela plaquinha foi responsável por parar muitas conversas, por fazer com que muitas pessoas não pecassem, e nós devemos também ter essa mesma atitude. Então que você possa controlar a sua língua, e agora eu quero orar por você. Você que foi tocado por esta palavra, deixa aqui nos comentários, Deus falou comigo nesta mensagem. Oh, meus amados, eu tenho certeza que esta palavra vai chegar a milhares e milhares de vidas, se você compartilhar também. Não deixe no final do vídeo de compartilhar, porque você pode abençoar vidas e salvá-las. Amém? E lembrando que no final da oração eu também tenho um recado importante para você. Glória a Deus. Então feche os seus olhos agora, porque eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos reunimos aqui neste dia, reconhecendo o Teu amor e a Tua bondade. Oh, meu Pai, nós estamos aqui tão felizes, Pai, por esta palavra. A Tua palavra nos santifica. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Senhor, eu Te agradeço por essa conexão especial que nós temos aqui entre irmãos, que ultrapassa as barreiras físicas e nos aproxima uns dos outros e do Senhor. Eu Te agradeço também, Senhor, pela vida de cada irmão que se encontra hoje no trabalho, às vezes andando de carro, às vezes em casa. Pai, eu tenho certeza que todos eles, Pai, têm o desejo de se aproximar do Senhor. Nós queremos ser como Moisés, Pai, que era um homem íntimo, um homem que era consagrado e a sua boca não falava besteira, não falava palavras de maldição. Ó Senhor, que da nossa boca também, Senhor, só saia palavras de vida. Pedimos ao Senhor sabedoria, discernimento para usar a nossa língua com responsabilidade, evitando falar mal dos outros, espalhando fofocas, que a gente possa ser luz do mundo e sal da terra, refletindo o Teu amor em nossos relacionamentos. Oh, meu Pai, nos perdoe pelas vezes em que nós acabamos criticando, falando mais mal do que bem. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes a nossa língua é usada pelo inimigo para colocar as pessoas para baixo. Quantos maridos colocam suas esposas lá embaixo? Quantas esposas criticam o marido? E por causa disso, Pai, criamos contendas dentro do lar. Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Queremos ser abençoadores, perdoadores. Coloca o Teu amor dentro de nós, porque sozinhos não conseguimos perdoar. Não conseguimos amar como o Senhor nos amou. Ó Senhor, eu Te peço também coragem para enfrentarmos os conflitos diretamente, com amor, respeito, em vez de falar pelas costas. Que a gente possa se colocar no lugar do próximo, pensando em como nos sentiríamos se estivesse em seu lugar. Ó Deus, nos ensina também a olharmos para as qualidades, as coisas boas em cada pessoa, valorizando aquilo que elas têm feito de bom, aquilo que elas têm se esforçado para fazer. Ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos sonde hoje, convença dos nossos pecados. Dá-nos, Senhor, um coração arrependido, disposto a mudar as nossas atitudes. E nos ajude, Senhor, a abençoar, a elogiar pessoas que estão próximas de nós. Muitas vezes tratamos melhor as pessoas lá de fora e esquecemos de abençoar nossa família e os nossos amigos. Senhor, nos guie no amor, na compaixão,
para que possamos viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. E neste momento, meu Pai, eu como ministro do Evangelho, eu abençoo cada pessoa, cada homem e cada mulher, cada lar, cada família, Senhor, representada aqui. Nós abençoamos e te pedimos, tem misericórdia da nossa casa, Senhor, que nós possamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Deus, nos dê também sabedoria e paciência para lidar com pessoas que não querem saber do Senhor, que não querem nos ouvir. Ó Deus, como é cansativo tentarmos convencer uma pessoa, mas agora nós sabemos que quem convence é o Espírito Santo de Deus, não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oração, e eu abençoo desde já cada pessoa que veio aqui buscando o Seu milagre. Que o Senhor traga paz, traga cura e traga restauração. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta.
Oh, meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh, meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual.
Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia.
É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença
primeiramente para te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das tuas bênçãos, das tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, oh Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração.
Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui mais uma vez para orar pela sua vida. Juntos nós vamos unir a nossa fé e eu vou trazer também uma palavra abençoada. Eu vou te mostrar como você pode ser cheio do Espírito Santo, como você pode ter um renovo todos os dias na presença do Senhor. Então fique comigo até o final, ok?
E antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para que você receba a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Irmãos, eu quero começar a mensagem de hoje lendo uma passagem que está em Atos capítulo 1, o versículo 8, em que Jesus disse o seguinte: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Aqui Jesus está falando para os discípulos que eles deveriam ficar onde eles estavam, porque o Espírito Santo viria sobre eles. Jesus o tempo todo dizia que se ele não morresse, o Espírito Santo de Deus não poderia vir, e por isso era necessário que Jesus morresse por nós. E é interessante que a Bíblia diz que haviam 120 pessoas reunidos num lugar e todos estavam ali com medo, estavam preocupados por causa da perseguição, e de repente eles ouviram como se fosse um vento impetuoso vindo sobre eles, e línguas como de fogo pousaram sobre cada uma de suas cabeças, e de forma maravilhosa, de forma milagrosa, aqueles homens que antes eram covardes, eram medrosos, eles de repente se tornaram ousados. E então o apóstolo Pedro, que antes era um homem também, que tinha muitas limitações, muitas falhas, ele se levantou ali e começou a pregar. E como era festa de Pentecostes, haviam pessoas de todos os locais que vinham visitar Jerusalém todos os anos. E naquele momento os discípulos começaram a falar nas próprias línguas maternas. Eles começaram a falar nas línguas de cada povo e aquelas pessoas começaram a entender as maravilhas de Deus. Então o apóstolo Pedro se levantou e ele fez uma pregação muito ungida. Ele falou que aquele homem que havia morrido na cruz era o enviado de Deus, e ele chamou as pessoas ao arrependimento, e a Bíblia diz que mais de 3.000 pessoas se converteram. Olha que poder impressionante, né, irmãos? Tudo por causa do poder do Espírito Santo. E há muitos anos atrás existiu um homem chamado Alfred Nobel. Ele foi um químico, ele foi um inventor muito conhecido na sua época. E um dia ele descobriu um elemento explosivo que era mais forte que tudo que o mundo conhecia desde então. E então ele pediu para um amigo seu, estudioso do idioma grego, para encontrar uma palavra que expressasse o significado daquela força explosiva. E a palavra grega que o seu amigo encontrou foi dunamis. E então, Nobel, que foi aquele que descobriu aquele poder explosivo, ele deu o nome da sua invenção de dinamite. E é interessante, irmãos, que a mesma palavra que Jesus usou quando ele falou para os seus discípulos que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, é a palavra dunamis. Ou seja, Jesus estava querendo dizer aos discípulos: vocês vão receber um poder explosivo quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Amém? E como eu disse para você, foi exatamente isso que aconteceu. Aconteceu uma explosão de poder na vida dos discípulos. Tanto é que a partir daquelas poucas pessoas que conheceram Jesus, muitos apenas ouviram falar, de repente o Espírito Santo começou a agir através delas e muitas pessoas se convertiam, muitos milagres aconteciam, foi um avivamento. E até hoje nós somos resultado daquilo que começou lá atrás. Você e eu sabemos que Pedro foi covarde. Ele não teve coragem de defender a sua fé quando perguntaram se ele era um seguidor de Jesus. Ele negou a Cristo 3 vezes. Mas depois que o poder explosivo do Espírito Santo veio sobre ele, Pedro pregou o Evangelho de uma forma tão poderosa e que milhares e milhares de pessoas foram salvas. Nós vemos também esse mesmo poder agindo na vida de Paulo. A Bíblia diz que Paulo não era muito bom em palavras, ele não era um bom orador, mas ele era cheio do Espírito Santo. E ele pregava o Evangelho de Cristo por onde ele andava, e esse poder sobrenatural sobre a vida dele fez com que ele pregasse o Evangelho em muitos lugares. E até os dias de hoje as suas palavras inspiram milhões e milhões de pessoas. Então, irmãos, esse é o poder do Espírito Santo. Um poder que faz com que pessoas fracas, pecadoras, testemunhem o amor e o sacrifício de Jesus de uma forma tão maravilhosa. Esse é o poder que encoraja as pessoas a falar de Jesus para os outros. Esse é o poder que quer te encorajar todos os dias. E por isso eu te pergunto, você sente que falta alguma coisa na sua caminhada cristã? Você sente que para você sempre é tudo mais difícil? Você tem muita dificuldade de orar, de buscar ao Senhor? Talvez seja porque você está precisando buscar mais do Espírito Santo.
se renda na presença de Deus, esteja à disposição do Senhor e Ele vai te encher a cada dia pelo poder do Espírito Santo. Amém? Não depende de você, não é na sua sabedoria, não é na sua força, mas é à medida em que você vai se humilhando na presença de Deus, é à medida em que você vai orando, você vai se alimentando da palavra de Deus e você vai pedindo: Senhor, me enche com Teu Espírito Santo, eu quero ser usado nas Tuas mãos. À medida em que você vai se entregando ao Senhor, Ele vai mudando a sua vida. Então tire de lado toda a religiosidade, tudo aquilo que você aprendeu talvez até hoje, através da tradição, através da religião. Meu irmão, comece a olhar para o livro de Atos, para a Bíblia, e comece a ver o agir do Espírito Santo. Quantas coisas eram feitas em nome de Jesus, e você também pode ser cheio do Espírito Santo. Amém? Você precisa disso desde quando você acorda até o momento em que você se deita para dormir. Você precisa depender da força do Senhor e não da sua força. Tem muitas pessoas que estão na igreja há anos e anos e nada acontece na vida delas. Por quê? Porque falta o agir do Espírito Santo. Você tem que deixar Deus ser Deus. Você tem que deixar o Senhor governar a sua vida, as suas emoções, o seu caráter. Deixe o Senhor transformar a sua vida. Amém? E agora, nesse momento de oração, eu quero pedir que você ore também. Não fique dependendo só de mim, mas ore aí também na sua casa, no seu trabalho. Crie o hábito de orar, de falar com o Senhor. Quanto mais você se aproximar de Deus, a Bíblia diz que o Senhor se aproximará de vocês. Irmãos, eu fico tão feliz. Todos os dias eu encontro com pessoas e elas me relatam que Deus tem transformado a vida delas. Irmãos, isso não vem de mim, isso é o Espírito Santo agindo na sua vida. Você que já tem ouvido as mensagens, orações, você precisa se arrepender dos seus pecados, pedir para Jesus ser o Senhor da sua vida, e a partir daí o Espírito Santo vem morar em você. Tudo é pela fé, irmãos. Eu não vejo o Espírito Santo, eu não sei exatamente como ele age. A própria Bíblia diz que o Espírito Santo é como o vento. Você não sabe para onde ele vai, de onde ele vem, mas você sabe que ele existe, e quando você se entrega a ele, você sente o seu agir. Você vê ele mudando aquelas áreas que para você eram impossíveis. De repente, aquele marido que ele era infiel, ou então que ele era muito mandão, ele gostava de dar broncas, de mostrar que ele era o poderoso, que era o forte. De repente, ele se humilha na presença de Deus e o Espírito Santo começa a moldar o coração dele. Ele se torna uma pessoa amorosa, uma pessoa sensível. Ou então essa mulher que é sempre muito controladora, ciumenta, não consegue se ver livre desses sentimentos ruins, dessas emoções prejudiciais. E então quando ela começa a orar, ela começa a buscar a Deus. Deus começa a mudar ela de dentro para fora. Oh, meus irmãos, é isso que o Espírito Santo faz. É por isso que aqui eu não falo de religião, eu só falo da Bíblia, de Jesus e do Espírito Santo. Eu só falo do poder de Deus que atua em nós diariamente. Esse mesmo Espírito Santo mudou a minha vida e Ele pode mudar a sua vida hoje. Amém? Basta que você peça para Ele diariamente para transformar o seu coração e a sua vida. Em nome de Jesus. Então, se você puder, vamos orar agora. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Oh, meu Deus, eu posso sentir a Tua presença mais uma vez. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Eu quero Te agradecer porque o Senhor nos deu a promessa de que nós vamos receber o Espírito Santo. E com isso, meu Pai, nós seremos testemunhas vivas do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, eu quero Te agradecer pela vida de cada irmão e cada irmã que tem orado comigo aqui todos os dias. Oh, meu Pai, muito obrigado, porque nós formamos aqui uma família, uma corrente de oração, uma corrente de fé, e que tem se estendido não somente no Brasil, mas em vários cantos deste mundo. Ó Senhor, eu Te agradeço pelo poder do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, que está sempre nos convencendo do pecado, sempre nos convidando a voltar para o Senhor, sempre nos fazendo olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Espírito Santo de Deus, nós Te adoramos, nós queremos dizer muito obrigado. Queremos dizer, seja bem-vindo, Espírito Santo. Muda a nossa vida, Senhor. Muda aquelas áreas que para nós hoje é impossível de serem mudadas. Senhor, muda os nossos hábitos, o nosso caráter. Ó Espírito Santo, nós precisamos da Tua presença todos os dias. Venha mudar, Senhor, estas vidas que têm orado junto comigo.
Que a cada dia a gente possa sentir o Teu agir, que a gente possa se encher da Tua presença. Senhor, nos leva a orar todos os dias. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Espírito Santo, não queremos entristecer o Senhor. Queremos a cada dia Te amar cada vez mais. Queremos Te glorificar, queremos estar mais próximos do Senhor. Oh, meu Deus, eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor já tem feito muitas coisas, mas nós cremos que o Senhor fará muito mais. A Tua palavra diz em Efésios 3, versículo 20, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Por isso, meu Pai, nos enche de fé, de expectativa, de que o Senhor vai fazer muito mais. Oh, meu Deus, nós estamos gratos, estamos felizes e satisfeitos, mas não estamos conformados. Nós queremos mudança, Senhor. Nós queremos mudar de vida a partir de hoje. Queremos que o Senhor mude a nossa maneira de falar, de pensar, de agir. Queremos que as pessoas vejam Cristo em nós e que o Senhor possa insistir conosco, meu Deus, porque nós não queremos desviar, nós não queremos mais nos afastar do Senhor, mas a cada dia queremos estar próximos do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta obra. Ela não vai parar. O inimigo já tentou de diversas maneiras parar esta obra, mas ele é um derrotado, porque esta obra não é minha, essa obra é do Senhor Jesus. E eu Te peço agora, Senhor, cubra-nos com a Tua presença, com a Tua proteção, que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor e que a cada dia o Senhor nos dê esse poder, essa força, essa capacitação, e que a unção do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia, e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar
que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém?
Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas.
Davi permaneceu firme na tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse Salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida,
mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas Senhor, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos, Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu Te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades.
quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio. O Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão
de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.